Os versículos são maravilhosos e muito poderosos. Então abre em Salmo 119 no verso 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Aleluia. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui nessa noite, Pai, Santa Ceia, onde estamos fazendo memória da entrega do Teu Filho na cruz. E Pai, se tamanha foi essa entrega pelas nossas vidas, o mínimo que a gente pode fazer é andar contigo, Senhor. É caminhar contigo, é permanecer nos Teus caminhos, Pai. É dar o nosso melhor para cada dia estarmos mais aptos a realizar isso em nossas vidas, Senhor. Andar contigo, Pai, até nos tornarmos um. Pai, ordena a Tua bênção, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, glorificando e exaltando ao Senhor, amados. Amados irmãos, Deus falava muito essa palavra: andar comigo até sermos um. Andar com Deus até você e Deus ser a mesma pessoa. Porque casa dividida não prospera, amém? Então enquanto você e Deus andarem em discordância, não vai fluir. E se você e Deus estão andando em discordância, quem você acha que está errado? Quem você acha que precisa corrigir? Quem você acha que precisa de uma mudança de mentalidade, uma transformação? Ele é perfeito em tudo que faz. Então, se Ele é perfeito em tudo que faz, Ele está te entregando um caminho. E Ele está dizendo que os seus pés se apressem em andar neste caminho. Salmo 119 vai falar muito sobre caminhada, sobre caminho, sobre passos, sobre andar em fidelidade à palavra, à lei do Senhor. Amém? No primeiro versículo ele traz a palavra irrepreensível, ou seja, aquele que não precisa ser repreendido. O pai repreende o filho ao qual ele ama, amém? Só que melhor seria se nós chegássemos a uma concordância com a vontade dele, onde você se torne irrepreensível, onde a vontade dele é a tua e não há outra vontade para disputar, onde você só tem olhos para ele, só fazer a vontade dele, o desejo dele é também a tua vontade, o teu desejo, assim como era com Cristo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus estava declarando, irmãos, que o que o Pai queria é que ele morresse na cruz de forma extremamente violenta. A Bíblia fala que ele foi totalmente desfigurado, ele já não parecia mais um ser humano. E ele sabia que ele ia sofrer dor, ele sabia que ele ia sofrer humilhação, mas mesmo assim ele declarava: Pai, que os meus caminhos, os meus passos sejam irrepreensíveis diante do Senhor, fazendo a tua vontade prioridade na minha vida. No versículo 2, ele vai declarar: busque a Deus de todo o teu coração. Aonde está o teu tesouro, é lá que está o teu coração. O que é que você tem buscado dessa forma, irmãos? O que é que você tem verdadeiramente entregado a tua vida para viver nessa terra? No versículo 2, neste salmo poderoso está dizendo que a nossa busca deve ser de todo o coração.
Ou seja, tudo aquilo que você tem, você entrega ao Senhor, você derrama aos pés do Senhor. A tua vida, os teus recursos, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, tudo deve estar alinhado à vontade de Deus para a tua vida. Buscá-lo de todo o coração. E quando haver uma discordância, quando haver um ponto onde você está mais pendendo para fazer a tua vontade do que a vontade de Deus, abra mão da sua e faça do Senhor. Isso é buscá-lo de todo o coração, amém? Glória a Deus. Versículo 3: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. A irmã Elaine tem pregado muito para nós aqui sobre o erro, o peso da iniquidade. Então nós devemos lutar com todas as forças para não praticar iniquidades, lembrando que isso não fica só sobre a nossa vida, mas também segue as vidas dos nossos, de toda a nossa genealogia que veio posteriormente a nós. Eu declarei aqui esses dias: um filho, uma criança, ele não vai fazer o que você está falando, ele vai fazer o que você está fazendo. Ele tem muito mais a atitude de imitar do que de ouvir. E assim Jesus também o fez. Ele falou: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, sabendo que vai ter uma imitação, você deve guardar os teus pés para que eles não cometam iniquidades. Você deve permanecer no seu caminho, andando com Deus, sem cometer nada daquilo que fere a santidade do Senhor. Amém? Agora a Bíblia trouxe uma palavra aqui que mexeu muito comigo: cumprir a risca. Cumprir a risca. Cumprir a risca, irmãos, é uma palavra que traz um peso muito grande. Eu fui em outras traduções querer entender melhor, e aí estava escrito outra palavra no lugar desse risca: diligentemente. Diligentemente. Eu tenho um pouco de dificuldade, irmãos, com a língua portuguesa. Ela tem palavras bem rebuscadas, que por mais às vezes a gente conheça o teu significado, se você for no dicionário, com certeza vai te levar para um entendimento muito além daquele que você estava pensando. Então eu fui no dicionário ver o que é essa palavra: fazer algo com zelo. Zelo, amém? Com cuidado, aplicação e rapidez. Ou seja, quando Deus te entrega uma direção, quando Deus te pede algo, corra para executá-lo. Não fique procrastinando, não fique perdendo tempo com outras coisas, não fique gastando a sua vida fora da vontade de Deus. São pessoas que são zelosas, cuidadosas e aplicam com rapidez e de forma persistente. Olha isso, irmãos. Diligentemente também são pessoas que persistem, pessoas que não desistem na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, na primeira luta. Ela permanece fiel e obediente, andando com o Senhor, até que Ele se torne um. Amém? Glória a Deus. Atenta e minuciosa, ou seja, ela se apega a cada detalhe daquilo que ela precisa executar. Ela não vai fazer relaxadamente, ela vai fazer com cuidado, com zelo, ela vai procurar fazer de forma rápida, ela vai ser persistente, mas ela também vai se atentar aos detalhes daquilo que Deus está pedindo. Olha isso, irmãos, olha o nível dessa palavra, mostrando grande dedicação e esforço para realizar a tarefa com excelência. Amados, quando você vai ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, sempre queira ir um pouquinho mais fundo. A gente não canta, né? Quero ir mais fundo, quero ir mais perto. Então use outras traduções, use dicionário, para que de fato você consiga extrair tudo aquilo que Deus quer trabalhar com você. Porque parece que o dicionário está falando biblicamente, né? Como casa a palavra com o seu significado, como casa tudo aquilo que traz no dicionário uma direção daquilo que Deus pede verdadeiramente para a tua igreja fazer.
cumprir com excelência, aleluias, sem deixar detalhes para trás. O nosso Deus é extremamente detalhista, irmãos. Veja quando Ele deu a planta da arca da aliança, a planta do templo, tudo aquilo que Ele pedia com riqueza de detalhes. Então nós temos que estar atentos a esses detalhes, não nos perdendo, não nos desviando dos caminhos do Senhor, amém? Agora esse versículo 5 do Salmo 119 chamou muito minha atenção, porque ele remete para nós que por mais que a gente se entregue dessa forma em realizar, ainda assim nós vamos ter falhas na caminhada. E está tudo bem, irmãos, porque nós somos falhos, e Deus sabe disso. Eu preguei aqui, se eu não me engano, na quinta-feira. Nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Somente Ele caminhou sem pecar em nada. Ele sabia que nós somos falhos, mas tem uma preocupação de melhorar. Tem um desejo de fazer bem feito. Tem um desejo de se atentar aos detalhes. Tem um desejo de fazer com excelência. Maldito aquele que faz relaxadamente a obra do Senhor. Então no versículo 5 ele vai dizer: quem dera fossem firmes os meus passos. Então ele está declarando que ele não consegue fazer com perfeição, mas ele está almejando fazer com perfeição. Quem dera eu conseguisse, quem dera fosse firme os meus passos. Olha para qual motivo, irmãos? Para que eu observe os teus decretos. E isso remete nele sentimento de vergonha, sentimento de que ele está devendo para Deus. Toda vez que nós temos esse sentimento de constrangimento, automaticamente isso vai te tirar do lugar, vai te tirar da zona de conforto. Eu preguei aqui na quinta-feira a mensagem que Deus me direcionou, e foi uma mensagem pesada, irmãos. Foi uma mensagem dura, foi uma repreensão direta. Mas o Senhor falava que a palavra vergonha não pode nem estar na nossa boca, porque quantas coisas vergonhosas nós fizemos quando nós agíamos segundo a vontade das trevas. Quantas coisas nós não temos nem coragem de mencionar, que nós realizamos para o inferno. E hoje Deus muitas vezes pede as coisas para você, e você simplesmente se esconde atrás da desculpa: eu tenho vergonha. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem e não de covardia. É um espírito que vai te capacitar, vai te fortalecer e vai te orientar como realizar o que Deus está te pedindo. Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não nos deixou sós. Jesus prometeu isso: eu não vou deixar vocês nessa caminhada sós. Eu sei que sozinho vocês não conseguem, então eu estou convosco até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês, não temas, segue adiante. Então versículo 6: então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. É uma pessoa que a única vergonha que ela tem é de não fazer a vontade de Deus. A única vergonha que eu sinto não é pelo constrangimento que eu posso passar ao fazer. A vergonha que eu sinto é de não fazer. Olha a diferença, irmãos. A pessoa não se contenta em ficar de braço cruzado. Ela quer realizar a vontade de Deus como uma prioridade. Amém? Glória a Deus. E aí, por último, que eu achei tão lindo, versículo 7. Isso é um gesto de render graças ao Senhor. Isso é um gesto de adoração verdadeira. Porque a Bíblia diz para nós oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo. Eu não vejo explicação melhor para que entendamos isso, através do que esse Salmo 119 está dizendo para nós, nesses 7 primeiros versículos, irmãos. Isso é entregar a nossa vida como um sacrifício vivo. Versículo 7: eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos.
Então nós entendemos, irmãos, que fazer isso requer de nós um capricho, um zelo, um desejo, uma vontade, nos envergonhar de não fazer. Ou seja, são pessoas que estão presas nos mínimos detalhes de como agradar, de como fazer da vontade do Senhor uma prioridade em tua vida. Olha que lindo o versículo 59 desse salmo, irmãos, aonde agora ele vai falar sobre alinhamento. Não tem como você andar com Deus se você não quiser ser alinhado. O tempo todo você vai ser alinhado. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, todo aquele que está fora de mim não dá fruto, o Pai corta e lança fora, mas quem está em mim, Ele poda. Então você passa por inúmeras situações na vida onde são podas. Eu tenho entendido isso, irmãos, cada dia mais e mais. Muitos problemas, muitas dificuldades, motivos de oração que eu tinha por anos e anos e anos e anos, pedindo para Deus uma resposta. Eu comecei a entender que Ele não fazia da maneira que eu almejava, porque justamente aquela situação estava lapidando o Vitor, estava preparando o Vitor para que o Vitor se torne quem Ele quer que eu me torne. Então não fique bravo, não fique triste, porque Deus não atendeu determinada oração. Ele está te lapidando, Ele está te preparando, para que quando Ele fizer, você esteja pronto. E principalmente, irmãos, Ele colocava isso muito forte em meu coração: eu estou fazendo isso não só para vocês receberem algo na terra, mas para vocês morarem no céu comigo. Porque lá não dá para entrar de qualquer jeito, irmãos. A gente vai ter que ir para a fornalha, a gente vai ter que ir para a cova dos leões, a gente vai ter que ir para o deserto, a gente vai ter que passar por essas coisas que estão nos fortalecendo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então para de olhar para as provas como: por que comigo não dá certo? Só eu. Comece a pensar: o que é que Deus quer trabalhar comigo? O que é que Deus quer lapidar em mim? O que ainda falta para que eu veja a beleza dele? Como o William louvou aqui. Qual a beleza que ainda existe em ti que eu ainda não vi? Porque tudo é sobre Ele se revelando para você, é sobre Ele trabalhando em você. E assim Ele fez na Bíblia, irmãos. A gente vê ao longo da caminhada os personagens bíblicos sendo lapidados, sendo transformados. Você pega lá do primeiro versículo e lá do último versículo, você nota nitidamente, não é mais a mesma pessoa. Pedro foi o mesmo de quando foi chamado para o ministério e de quando estava agindo em Atos, irmãos. Era outro Pedro. Apóstolo João era o mesmo. Apóstolo Saulo, que depois se torna Paulo. Então tudo que Deus está fazendo é para te melhorar, para que um dia você more com Ele. Não é só para receber as coisas da terra. Não fique preso somente nas coisas da terra, irmãos. Pelo contrário, coloque as coisas do céu como prioridade. Então versículo 59: penso nos meus caminhos. Pensa em quais caminhos? Nos meus caminhos. Penso nos meus caminhos. E sabe qual é a preocupação do salmista? Saber se os meus caminhos estão alinhados com os caminhos dele. Porque ele fala: penso nos meus caminhos e volto, e não avanço. Penso nos meus caminhos, penso nos meus planos, penso nos meus desejos, e ao invés de avançar para eles, eu volto. Volte, confirme, não avance sem a presença do Senhor. Só vai se a presença for na frente. Isso foi pregado pela nossa querida irmã Elaine. Só sai, só arreta o pé daí se Deus te direcionou para você ir. Do contrário, fique, pare, respire, ore, jejue, medite a Sagrada Escritura antes de tomar decisões precipitadas. Volto os meus passos para os teus testemunhos. Penso nos meus caminhos, mas ao invés de avançar, eu
volto e alinho os meus passos com os teus passos, meu Deus. Glória a Deus. Provérbios 6,18 vai dizer que o Senhor odeia algumas coisas, irmãos. Odeia. Então, se apega a essa palavra. É difícil você ver Deus falando: eu tenho ódio disso. Eu tenho ódio de quem faz essas coisas. E aí ele fala, Provérbios 6,18: pés que se apressam para fazer o mal. Então olhe para os teus pés, para onde ele está te levando. Observe como estão os seus pés. Eles estão belos? Porque a Bíblia diz que são belos os pés daqueles que pregam a boa nova, daqueles que vão fazer a vontade do Senhor, e não daqueles que se apressam para fazer aquilo que é errado, porque isso ele odeia. O apóstolo Paulo, ao entregar uma armadura, um aparato para nós, ele falou: guarde os teus pés. Com o quê? Com o calçado da preparação do Evangelho. Calçado da preparação do Evangelho. E a irmã Elaine também. Estou lembrando bastante sua mensagem aqui, viu, irmã? A irmã Elaine também fala que ele estava falando de soldados, homens que já dormem com o calçado. Eles nem tinham a preocupação de levantar e pôr o calçado. Eles já dormem pronto. Ao tocar o sinal que vai estourar uma guerra, eles já estão prontos. Eles já pegam as coisas e parte para a batalha. Está sempre preparado, sempre pronto para fazer a vontade do Senhor, alinhando os seus passos com os passos de Deus. Amém? Agora vamos para o versículo 101. Versículo 101 do mesmo salmo, tá, irmãos? Salmos 119, no verso 101. Agora ele vai trazer para nós uma base sobre aquilo que estava escrito em Provérbios, que temos que evitar o caminho mau. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Versículo 102: não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. 104: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. E por último, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Aquele versículo tão conhecido para nós. Eu comecei a refletir, irmãos, o que é que a Bíblia quer dizer quando ela fala que Enoque andou com Deus. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu orava, eu falava com Deus sobre essas coisas, e Deus trouxe uma imagem engraçada para mim, porque quando fala e andou Enoque com Deus, qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça, irmãos? Se você vai andar com alguém, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Andando do lado, né? Não é verdade? Eu estou caminhando com essa pessoa, estou andando com essa pessoa, tá? Eu e ela aqui do lado. Só que o Senhor colocou no meu coração uma outra imagem. Sabe quando a criança brinca com o pai e ela sobe no pé do pai e ela agarra a cintura do pai? E aonde vai o pé do pai, o pé da criança vai junto? Foi essa a imagem que o Senhor trouxe. Aonde iam os pés do Senhor e os pés de Enoque? De maneira nenhuma ele se desviava dos caminhos do Senhor.
Era um só coração, um só pensamento. Enoque se tornou um com o Senhor a tal ponto de Deus arrebatá-lo. Caminhou com Deus verdadeiramente, irmãos, não do lado, mas como um. Assim como Jesus nos orientou, que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. Somos um. Então, queridos, para que isso seja uma verdade em nossas vidas, é necessário que tudo aquilo que tem te desviado dos caminhos do Senhor seja queimado. Talvez de uma forma literal. Quem aqui já queimou alguma coisa que gostava muito? Já queimaram? Não é nada de pecado, não. É algo que Deus colocou no teu coração e falou: queima isso aí. Alguém já fez? Eu peguei 3 camisetas originais minhas de São Paulo. Uma do Rogério Ceni, uma branca e uma tricolor. E o Senhor falou para mim queimá-las, porque eu idolatrava aquele time. Pastor, é pecado assistir futebol, gostar de futebol? Depende. Como é que você está vendo isso? E se Deus mandar você literalmente queimar algo que você é agarrado, porque aquele algo está te tirando dos caminhos dele, você toparia? Só que o nosso pai Abraão fez, irmãos. Deus pediu para ele queimar alguma coisa, e não era qualquer coisa, era o teu próprio filho. O teu próprio filho. Ele falou: Abraão, ofereça o teu filho em holocausto para mim agora. E eu fiquei refletindo, irmãos, o tamanho da coragem daquele homem para tomar de fato a decisão de obedecer. Imagina a noite anterior de Abraão, tentando dormir, Sarai ou Sara já, olhando para ele, querendo entender o que está acontecendo com esse homem, por que ele está tão inquieto hoje. E ele se levanta da cama e ajoelha, e chora e ora, e fala: pai, muda de opinião. Pai, não tem como eu te oferecer outra coisa, é isso mesmo que o Senhor quer. E Deus em silêncio. O mesmo Deus que pediu Isaac agora em silêncio, como uma confirmação: é isso mesmo que eu quero. E Abraão pega o teu filho, olha para o teu filho tão querido, o filho que ele tanto desejou, o filho que ele tanto amou, e fala: vamos oferecer um holocausto. Isaac olha e fala: cadê o cordeiro, pai? Deus proverá o cordeiro, filho. Por que é que Abraão declarou essa palavra? Porque Abraão é o pai da fé, irmãos. Ele entendia que o único caminho pelo qual ele tinha que trilhar tinha que ser o caminho da obediência, ainda que por mais maluco parecesse aos olhos dele. Porque isso não seria uma tarefa fácil de se realizar, mas ele era o pai da fé. Amém? Então tem uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não vou encontrar agora. Está em Hebreus. Mas o apóstolo Paulo diz que Abraão fez isso porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Acho que encontrei aqui, Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac.
Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Amados irmãos, este homem carregava uma fé tão grande em Deus, que ele estava na mente: eu vou oferecer o meu filho, e Deus é poderoso o suficiente para ressuscitá-lo, ainda que eu faça. Então, ainda que aos meus olhos eu não entenda agora, mas eu vou obedecer a Deus, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Será que nós já chegamos neste nível de obediência, nesse nível de alinhamento? Ou será que nós estamos pensando nos nossos passos, nos nossos caminhos? Se nós estamos ainda presos aos nossos passos e aos nossos caminhos, hoje o Senhor está te convidando a voltar e refletir para alinhar com os passos dele. E agora a palavra que o William havia separado para abrir o culto, a palavra também estava separada aqui para falar durante a pregação. Só Deus para fazer essas coisas, irmãos. Estou encerrando. Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade para nos abandonar na vontade de Deus, porque Ele de fato vai começar a pedir para você largar coisas nesse caminho. E existem coisas que, quando eu me converti, eu me lembro que eu falava: sem isso eu não vivo, sem isso eu não consigo. Ah não, isso aqui eu não vou largar, isso aqui não dá. Que, irmãos? Ele queima todos os outros amores. Ele queima todos os outros amores. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então tudo nessa terra deve ser considerado descartável, lixo, esterco, diante de Cristo. Esterco, irmãos, essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa. Considerei esterco. Filipenses 3:5. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que é que Deus está pedindo para você queimar essa noite? Deixa queimar, deixa queimar. Ele está pedindo para você queimar alguma coisa essa noite? Não tenha medo de fazer, amém? Faça como Paulo, porque Paulo tinha, olha, inúmeras coisas, irmãos, a perder. Títulos conquistados, com o suor do rosto, muito estudo, muita dedicação, muito zelo. Ele era irrepreensível. Mesmo novo, diante de outros fariseus mais velhos, ele se destacava. Ensinado por Gamaliel, um homem de envergadura altíssima, ele considerou tudo isso que ele tinha como perda. Então, quando Deus te pedir para queimar algo, queime. Quando Deus pedir para você descartar algo, descarte. Quando Deus pedir para você largar algo, largue. Independente do que seja aos teus olhos, seja corajoso como Abraão. Porque eu tenho certeza que o que Deus está pedindo para mim e para você é muito menos do que um filho, né? E a gente está relutando, e a gente não quer largar. Mas Paulo considerou tudo como perda por amor a Cristo. Versículo 8: na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que a Bíblia declara, irmãos? Se os teus olhos te levam a pecar, o que é para fazer? Colocar um óculos para enxergar melhor? Um tapa-olho para esconder? Arranque-os. É melhor ir para o céu sem olho do que
fazer literalmente arrancar o olho? Não. Mas Ele está pedindo para você arrancar isso aí que ainda tira você dos caminhos dele. Ande com Deus até vocês serem um. Que eu possa andar com Deus até eu ser um com Ele. O que é que ainda está te barrando de andar verdadeiramente com o Senhor? De fazer a vontade dele uma prioridade? Para onde é que os seus pés estão se apressando a ir que não é do agrado ao Senhor? Que nós possamos correr em direção à obediência ao nosso Deus, amém? Que nós possamos aprender com Jesus Cristo, com Abraão, e fazer a vontade de Deus, independente de qual seja, por mais doido que seja ao nosso entendimento. Confie nele, acredite nele, porque ele sabe o que é melhor para você. Amém? Glória a Deus, aplauda o nosso Senhor. Aleluia. Santo é teu